Bom dia, povo de Deus, e hoje Deus tem uma palavra tremenda para as nossas vidas, falando sobre humilhação. Sabe quem foi muito humilhado na Bíblia? Jefté. Sabe por quem ele foi humilhado? Pela sua própria família. Hoje a palavra está tremenda, não deixe de ouvir. Escuta até o finalzinho, Deus vai falar tremendamente ao teu coração. E o tema dessa palavra hoje é: a humilhação não anulou o propósito. No livro de Juízes 11, existe dores, meus irmãos, que machucam. Mas por quê? Sabe por quê? Porque vem de pessoas próximas, meus irmãos. E como dói, não é verdade? Jefté não foi humilhado por inimigos. Ele foi humilhado dentro da própria casa. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele era um homem valente, mas tinha uma marca que usaram para humilhá-lo. Ele era filho de quê? De uma prostituta. Aqui em Juízes, capítulo 11:1 diz: então era Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Porém, meus irmãos, Jefté, o gileadita, era valente e valoroso. Porém, mais uma vez eu digo para vocês, ele era filho de uma prostituta. Olha só que profundo. Ele tinha valor, mas as pessoas só enxergavam a sua origem, de onde ele tinha vindo. Tem gente que está vivendo exatamente isso aqui. Te resume ao seu passado, te lembram de erros antigos, tentam diminuir quem você é. Não é verdade? Mas Deus não te chama pelo teu passado, meus irmãos. Deus te chama pelo propósito que Ele tem em sua vida. A humilhação veio de dentro da casa. Isso é forte, não é verdade? Os irmãos disseram: não herdarás na casa de nosso pai. Juízes 11:2. Isso era o quê? Era rejeição familiar. A dor é maior, meus irmãos, quando vem de quem deveria apoiar. Talvez a família não acreditou, amigos te descartaram, pessoas te diminuíram. Eu não sei como você se encontra hoje. Mas a humilhação de dentro gera feridas silenciosas. Mas Deus estava vendo tudo na vida de Jefté. José também, meus irmãos, foi ferido pelos próprios irmãos. Davi foi esquecido pelo pai, Ana foi humilhada por Penina. Humilhação familiar não cancela a promessa, viu? Lembre-se disso. Humilhação familiar não cancela a promessa. Você sabia que o lugar da rejeição virou escola? A Bíblia diz que Jefté fugiu para a terra de Tobi. Tobi parecia o que? Um exílio, mas era um treinamento na vida de Jefté. Lá ele formou estratégia, lá ele amadureceu e lá ele aprendeu a sobreviver. Tem lugares, meus irmãos, que parecem abandono, mas são preparação. Aleluia! O deserto aí não é o fim, é a escola de Deus em sua vida. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo. José passou pela prisão antes de chegar aonde? No palácio. Aleluia! E você, onde está hoje? Onde você se encontra hoje? Ei, quem te humilhou pode precisar de você, sabia? Os mesmos anciãos voltaram. Vem e serem chefes, Juízes 11:6. Os mesmos que ignoraram sua dor, agora precisavam do dom dele, do dom de Jefté. Deus faz isso para mostrar, meus irmãos, eu não preciso de aprovação deles para te exaltar. Viu? Lembre-se disso. Deus não precisa da aprovação de ninguém para te exaltar. Aleluia. Quem riu pode assistir a tua vitória. Quem desacreditou pode reconhecer a tua unção. Viu? Aleluia. Humilhação, meus irmãos, não é o ponto final em sua vida. A humilhação tentou definir Jefté, mas Deus escreveu outro final para a vida de Jefté. Ele saiu rejeitado e voltou como? Voltou líder. Saiu chorando e voltou como? Governando. Saiu ferido e voltou necessário. Aleluia. Talvez alguém te
descartou. Talvez disseram, você não serve, você não consegue, você nunca será nada, você não é ninguém. Mas Deus fala para você neste dia chamado hoje. Eu uso humilhados para confundir soberbos. Jesus também foi humilhado, meus irmãos. Cuspiram nele, bateram nele, zombaram dele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo provou que humilhação não vence propósito. Lembre-se disso, humilhação não vence propósito. Jesus provou isso. Quem te expulsou da mesa, meus irmãos, vai ver Deus preparar outra mesa para você. Quem fechou portas vai ver Deus abrir portões em sua vida. A humilhação foi grande, mas o propósito de Deus é maior. Não enterre sua identidade por causa da humilhação de ninguém, viu? Deus ainda vai te levantar no mesmo lugar onde tentaram te derrubar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ei, sabe por que você é um Jefté? Porque tentaram te definir pela sua origem, não é verdade? Mas Deus te define, meu irmão, pelo teu destino, pelo que Ele tem pela tua vida. É Ele quem faz o seu destino. É Deus quem faz. Tentaram te expulsar, não foi? Mas Deus estava te preparando. Tentaram te humilhar, não foi? Mas Deus estava te capacitando em secreto, viu? Tentaram te fazer acreditar que você não tinha nenhum valor. Quantas vezes, hein? Mas o céu já tinha declarado que havia liderança dentro de você. Assim como Jefté, meu irmão, minha irmã, você chorou por rejeições que ninguém viu. Aleluia. Você saiu de lugares feridos, saiu de ambientes machucados, saiu de relacionamentos quebrados, não é verdade? Triste, chorou, sofreu. Jefté foi muito humilhado por ser filho de uma prostituta. Mas hoje Deus está dizendo, eu permiti o afastamento porque o lugar que te rejeitou não tinha estrutura para suportar o que eu colocaria em você. Ouviu isso aí? Deus permitiu o afastamento porque eu... Que palavra, na verdade. Eita, que história, Jefté. Está se identificando com a história de Jefté? Meus irmãos, muita humilhação. E muitas vezes vem de quem a gente menos espera. Foi assim na vida de Jefté. Aproveita, quando terminar o vídeo, compartilha. O lugar que te rejeitou não tinha estrutura para suportar o que Deus vai colocar em tua vida, meu irmão, minha irmã. E presta atenção nisso aqui. Os mesmos que disseram que você não se via, vão precisar reconhecer que Deus era com você o tempo todo. Eles vão ver o que Deus irá fazer em sua vida. Você é um Jefté porque foi rejeitado por homens, mas escolhido por Deus, meu irmão. Foi ferido nessa terra. Aleluia, mas aprovado no céu. Aleluia, foi humilhado no processo, mas será honrado no propósito que Deus tem em tua vida. Viu? Lembre-se disso. Irão precisar de você, irão mandar te chamar, porque a humilhação foi grande. Jefté teve que sair. Aleluia. Teve que abandonar, ficar distante do pai que amava. Imagine o sofrimento dele. Imagine ficar longe de quem você ama. A tristeza, a dor, o abandono, a humilhação, a rejeição, não é verdade? Aleluia, mas precisaram de Jefté. Ei, quem te mandou embora não interrompeu sua história, não. Apenas te empurrou para o cenário onde Deus iria te exaltar. Aleluia. É tremendo quando Deus faz. É tremendo quando tentam impedir o que Deus tem, mas lá na frente vê que Deus sempre foi contigo, em todo o tempo, e que nada nem ninguém pôde atrapalhar o propósito na tua vida. Não se preocupa se você está passando o que Jefté passou. Aleluia, apenas dê o seu melhor.
Apenas use tudo que você está passando como treinamento em sua vida. Porque no tempo certo, vão mandar te chamar, viu? Aleluia. Você que saiu humilhado, vai voltar. Eita, diferente. Vai voltar, aleluia, para administrar. Aleluia. Disseram que não ia te dar, disseram que não era seu, mas tu vai voltar para administrar aquilo que em todo o tempo era teu. Aleluia. Confie e acredite. Deus é com você. Eita, glória a Deus. É desse jeito, meus irmãos. Deus faz, viu? Foi humilhado, aleluia, mas precisaram dele. Te prepara, porque vai chegar também. Eita, vão te chamar também, assim como chamaram Jefté, viu? Só guarda, descansa e confia. Fica só fazendo o querer do Senhor, porque tudo, aleluia, que Deus faz é perfeito. Deus abençoe você em nome de Jesus. Compartilha aí.